Bom, obrigada, Altair, pela presença. Eu vou falar um pouquinho sobre o SAG e agradecendo inicialmente a presença de todos os convidados do professor Jefferson, aqueles que estão aqui por intermédio do convite dele ou por algum outro colaborador. É sempre muito bom ter pessoas da comunidade acompanhando as nossas capacitações, porque o objetivo é esse mesmo, né, de estar agregando conhecimento e compartilhando isso com a comunidade. Eu fiquei de falar um pouquinho sobre o SAG. Bom, o SAG é um projeto de extensão, um programa de extensão que existe desde antes da universidade, né, porque antes era a faculdade de medicina, agora a Universidade Estadual de Londrina, então existia antes um pouquinho de sermos uma universidade. Mas inicialmente, até 2004, 2005, assim, o serviço era mais restrito ao exame, né, o resultado do exame mesmo, e quando a pessoa tinha acesso ao exame, que aí ela avaliava se ela entrava em contato com um profissional ou não. O serviço se disponibilizava, mas era o critério ficava muito pela pessoa, né? E realmente, quando você recebe um exame de cariótipo na sua casa, você mal sabe do que se trata, porque você não entende a figura, você não entende o que está escrito. Mas, enfim, aí, lá em 2004, 2005, o Wagner me procurou, que é o coordenador do projeto do serviço, né? Me convidando, então, para estar participando e vendo como que a gente começaria. Então, no começo, nós éramos aí 3 pessoas, 4 pessoas, aí nós fomos aumentando para 5, para 7, para 10, para 15, até que hoje nós estamos em torno aí de 70 e provavelmente chegue a umas 90 pessoas com o processo seletivo que também está acontecendo. O serviço, hoje, ele tem 2 setores, um que é exclusivamente do aconselhamento genético, que tem algumas frentes de atuação que são específicas do aconselhamento genético, como o laboratório, a frente do laboratório, a frente de genética clínica e a frente de devolutivo e suporte psicológico. E aí nós temos um outro setor que se eu esquecer de alguma frente, vocês me avisem, tá? Aí nós temos o outro setor, que ele é de apoio e formação profissional, né? Então, é de assistência e formação profissional. Então, aí nesse outro setor, nós temos o apoio psicológico, que são as diferentes formas de estar dando o apoio, o suporte psicológico para o usuário, seja por atendimento, seja por redes sociais, enfim. Aí nós temos a PEC, que é Processo Educativo de Criação, que é responsável aí pelas redes sociais nossas. Nós temos uma frente que oscila bastante, que é a de processos científicos, então depende muito do grupo que entra, essa frente atua mais, essa frente atua menos. Nós temos a de gestão de pessoas, que é inclusive responsável aí por estar organizando a capacitação. E, se eu não me engano, a última é da ADM, que é responsável aí pelas articulações administrativas, então entrada e saída de pessoal, relatório, projeto, socorrer a gente junto a PROEX, responder editais, ajudar a preencher editais. Enfim, eu acho que são essas as frentes. Se faltou alguma, vocês me falem. E eu queria agradecer muito, então, a presença e a contribuição, né, do professor Jefferson, que está entrando aí com todo o gás para contribuir conosco. Então, passo a palavra para a Natália Tinti, para ela fazer os devidos encaminhamentos. Uhum. Agora o professor Jefferson vai explicar, dar uma contextualizada também, e após a fala dele eu vou apresentar o palestrante Altair.
Uma boa noite a todas, todos e todas. É realmente uma alegria tremenda, né, estar aqui com vocês, fazendo parte, né, me incluindo, sendo aceito, né, pela professora Renata, por toda a sua generosidade nesse programa, né. A ideia de me vincular ao programa veio justamente da parceria com o Altair e da mesma forma com a Simone Bruna, que inclusive está aqui conosco, que vai ministrar a palestra na próxima semana. O Altair eu conheço desde 2014, no Congresso da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras de Belém. E foi um encontro fantástico, porque a partir desse momento, muitas outras ações nós conseguimos desenvolver junto ao GT de Saúde da População Negra, da associação, né, com o professor Hilton, da Federal do Pará, a professora Edna, da Federal, da Unilab, né, da Bahia. E em decorrência dessas ações foi que, em consonância com a Comissão Étnico-Racial do Conselho Regional de Psicologia do Paraná, nós começamos a pensar ações que pudessem trazer trazer apoio às populações negras, não apenas, mas especificamente, né, negras, em decorrência de vários fatores sociohistóricos e também em agravos relacionados à própria situação psicossocial do racismo, né, como efeito sociohistórico. Então, nesse sentido, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês e poder contar com a participação do querido Altair, da querida Simone, que com uma generosidade assim ancestral, né, vem aqui nos presentear, né, com a sua experiência. Então, muitíssimo obrigado ao SAG, aos colaboradores do SAG, aos colegas que que vieram também participar dessa palestra e propriamente agora ao querido Altair. Obrigada pelas palavras, professor. Agora eu vou apresentar o Altair. Então, o Altair, coordenador da área temática de saúde de população negra, APPN, Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negras e Negros, e também ele é membro do GT Racismo e Saúde da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, bacharel em Antropologia da Saúde, mestre em Saúde Coletiva e cofundador da ABADFAL, Associação Baiana de Pessoas com Doenças Falciformes, e da FENAFAL, Federação Nacional das Associações de Pessoas com Doenças Falciformes. Seja bem-vindo, Altair, e a palavra é toda sua. Olá a todos e todas, agradeço. Agradecer o convite, inicialmente, do professor Jefferson, de toda a equipe, para poder estar dialogando com vocês sobre um tema que me é muito caro, no sentido de uma vivência, eu vou falar um pouco sobre isso. Então, dividir um pouco isso é algo importante e interessante dentro de um contexto de um conhecimento que a gente deve compartilhar. Então, a principal questão que me motiva a estar hoje aqui com vocês é essa possibilidade da gente compartilhar, da gente possibilitar essas trocas, essas vivências e com isso caminhar, tá certo? O convite, nós fomos elaborando o tema, né, o título, e como envolve essa relação com o serviço, né, de vocês, que tem essa parte de aconselhamento genético, nós pensamos em abordar a dimensão da herança genética na doença falciforme, mas com um olhar socioantropológico, e eu vou explicar um pouco por que eu estou trazendo um pouco esse olhar. Próximo. Pode passar? Bom, nós não estamos num momento normal, né? Então eu não tenho como começar essa fala sem citar que hoje, né, esse é um dado de agora à tarde, pode ser que mude,
nós estamos falando de 268.370 vidas perdidas, né? Então, em nome dessas vidas, em nome de todas essas pessoas, familiares que estão sofrendo dentro desse contexto, e de tantas outras que passaram situações muito difíceis, é que eu inicio a minha fala, né? Nós não podemos achar que nós estamos num momento normal. Estamos num momento onde temos um desgoverno federal, onde nós temos toda uma desestruturação e podemos falar de uma incompetência no governo federal. E aí, como eu sou da área da saúde de muitos anos, de mais de 2 décadas, eu posso falar que hoje nós temos pessoas altamente incompetentes conduzindo a saúde do Brasil. E isso é extremamente sério e grave para o que nós estamos vivendo. Próximo. Bom, essa capa dessa revista super interessante, ela marca um momento muito interessante na minha vida, que foi, eu acho que 2003, 2004, eu não me lembro bem, não, 2007. Tivemos um grande problema na aviação brasileira, que os aviões ficaram, teve uma grande greve, mobilização, e muita gente ficou presa nos aeroportos. E eu fui um desses. E fiquei quase 24 horas em São Paulo, esperando um voo que me trouxesse para Salvador. Então eu também não me apresentei, sou de Salvador, Bahia. E aquela hora que você passa 24 horas no aeroporto, você lê de tudo. Você lê todos os jornais, todos os livros, tudo que tinha na sua mala, a bula do remédio, tudo você lê. E passando na banca de revista, tinha essa revista super interessante. E como inicialmente meu estudo na área da antropologia era no campo da antropologia evolucionista, eu sempre li Darwin, Mendel, sempre foi algo que me chamou muita atenção, e eu comprei essa revista. E é interessante que nessa revista ela tenha esse texto, né, nesse capítulo, né, primeiro que chamava a atenção de uma forma provocativa, Darwin, o homem que matou Deus. Então tinha logo essa provocação, né, que a gente sabe em que contexto muitas vezes as pessoas mal interpretam. Mas no texto tinha isso. Por exemplo, se você tem um sistema imunológico que não sabe se defender de algum vírus, e tudo o que você sabe fazer para se reproduzir são cópias de si mesmo, como aquelas primeiras células originárias, os seus rebentos vão ter esse problema. E o clã inteiro vai morrer, no caso de um ataque. Agora, se você combina seus genes com o de um ser imune ao tal vírus, a história é outra. Teoricamente, só uma parte do clã morreria, e o resto continuaria passando seus genes adiante como se nada tivesse acontecido. Eu, na hora, quase dou um grito no aeroporto, porque eu gritei logo e fiz: isso é traço falciforme. Né? Essa revista ela falava exatamente das primeiras células, né, as mais embrionárias possíveis, e depois da evolução e desdobramento para os grandes seres, e falava dessa evolução, né, da vida na Terra. Só que esse exemplo que ele dava era muito interessante, que ele vinha falar exatamente de uma exposição que o ser poderia ter a uma determinada condição, mas que essa predisposição genética, vamos dizer assim, não facilitaria para que ele pudesse continuar a viver, mas que determinadas combinações possibilitaria isso. Tá? E mais na frente a gente vai abordar um pouco. Próximo. E pode voltar? Isso. Então, quando nós estamos falando de doença falciforme, nós estamos trazendo um elemento bem interessante, que é pensar que ela é uma doença que está relacionada a uma alteração genética, eu vou falar um pouquinho mais na frente, surgida principalmente por uma mutação, por uma modificação em alguns locais, que nós vamos estar falando aí de locais como Senegal, né, o país Senegal, ao grupo linguístico Banto, mas também uma determinada parte da Ásia e da Europa. A hipótese mais trabalhada dentro desse contexto, quando você sobrepõe mapas relacionados à infecção por malária, seria aquilo que nós chamamos de uma hipótese malárica. Então, o corpo humano, aí a gente volta para aquela revista de Darwin, ele teria criado, estimulado a ter uma mutação
na sua hemoglobina, que é essa proteína que absorve o oxigênio, que está dentro das hemácias, para exatamente sobreviver ao plasmódio. Então, nós não estamos falando de uma mutação de agora, nós estamos falando de 100 mil, 150 mil anos atrás. Então, essa é a hipótese mais traduzida e trabalhada dentro desse contexto. Então, isso vem demarcar já uma questão. Se nós estamos falando que é uma doença que originariamente ela vai estar no continente africano, também em alguma parte da Ásia e da Europa, nós vamos falar então de uma prevalência dessa doença numa determinada região. Mas quando nós falamos de doença falciforme hoje no Brasil, nós estamos falando de uma doença e de um gene, na verdade um gene, que migra para o Brasil através do tráfico das pessoas que foram escravizadas. Então, quando nós falamos hoje de uma doença que é prevalente na população negra, e infelizmente algumas pessoas entendem como exclusiva, mas esse entendimento está muito mais baseado na forma com que o racismo ele trata nossas falas e as nossas interpretações, do que exatamente aquilo que a gente está abordando. Então, quando nós falamos prevalente, nós estamos dizendo que ela tem uma recorrência maior num grupo do que em outro grupo. O próximo. Esse trecho desse material está no manual que eu vou falar daqui a pouco, vou mostrar a capa dele, que fala que essa mutação que deu origem. A mutação ela vai ocorrer no gene beta da globina, que vai produzir uma hemoglobina F. O F aí, ele é interessante que ele vai pegar do inglês sickle, que significa foice, porque quando nós falamos doença falciforme, exatamente essa parte do falciforme, forma de foice. Então, esse S aí, ele vem exatamente ser diferente da hemoglobina A, que é a hemoglobina tratada como adulto, também vinda do inglês. Como ele fala, teve origem no continente africano e pode ser encontrada em populações de todo o mundo. Porque o interessante pensar é que com o tráfico das pessoas que foram escravizadas, sequestradas, roubadas, nós temos a entrada do gene em todo o Novo Mundo, nós já tínhamos essa mutação em parte da Ásia, então nós temos um grande número de pessoas com doença falciforme na Índia, mas nós temos também na Europa, que vai se dar tanto pela imigração forçada, como nós também vamos lembrar de guerras. Então nós vamos lembrar dos negros mouros, por exemplo, que invadiram a Espanha. Então nós estamos falando de vários caminhos que o gene da doença falciforme percorre pelo mundo. Essa mutação ela decorre da substituição de uma base nitrogenada, a adenina, por uma outra denominada timina, a no cônon do gene beta da globina, que passa a ter essa mutação de, ao invés de GAG, passa para GTG, e vai provocar a substituição do sexto aminoácido da cadeia, o ácido glutamo, pela valina. Então, é esse erro genético, que ocorre lá no cromossomo 11, que vai dar essa possibilidade dessa mudança, dessa transformação. Não vamos entrar muito nesses detalhes, mas ele vai servir para a gente entender que nós estamos falando de uma doença genética, que ela tem um componente de uma hereditariedade, mas que nós não estamos falando de algo de agora, de 2021. Nós estamos abordando um aspecto muito anterior. E isso vai ser extremamente importante para pensar por que é que nós estamos hoje, 2021, falando de doença falciforme. Próximo. Esses são dados importantes que eles vieram sendo construídos principalmente quando nós conseguimos implantar, em 2005, através da Portaria 1391, a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme. Só que antes de 2005, nós tivemos em 2002 uma portaria, que foi a Portaria 822, que instituiu no teste do pezinho, criou o que chamam de Programa Nacional de Triagem Neonatal. Então, instituindo no teste do pezinho o teste para se reconhecer doença falciforme também. E isso acabou sendo importante para a gente, porque nós, até então, 2001, 2002, até esse período, você não tinha os números da doença falciforme. Se falava de ser uma doença prevalente, se falava de ser uma doença de uma grande incidência no Brasil, mas eu lembro que documentos que eu recuperei na época do Ministério da Saúde, documentos de 1995, por aí, falava de 5 mil pessoas com doença falciforme em todo o Brasil. Com os dados da triagem neonatal, esses números começaram a se consolidar.
seja no âmbito nacional, seja também por estados, né? E isso acabou sendo importante para a gente. E se viu uma coisa assustadora. Nasce uma pessoa, cerca em média, né? Uma pessoa a cada 1.000 nascimentos no Brasil com doença falciforme, né? Isso dando um número de cerca de 3.500 crianças, né, nascidos vivos todos os anos. Então, quando você calcula, por exemplo, quando se institui a Portaria 822 em 2001, e se você pega 20 anos depois, né, 20 anos depois, agora 2021, e você multiplica 3.500 crianças vezes 20, então você vai ter aí cerca de 70 mil crianças, só crianças que nasceram nesse período. Então imagine quantos adolescentes e adultos você já tinha daquele período para cá. E quando você foi olhar por estados, assustou mais ainda. Nós começamos a perceber que estados onde havia, sim, uma presença de uma maioria negra, você tinha números extremamente sérios. Bahia, um caso a cada 650 nascidos vivos. Rio de Janeiro, um caso a cada 1.300. Pernambuco, Maranhão, um caso a cada 1.400. Essas coisas foram chamando a atenção de tal forma que quando você vai chegando, por exemplo, em estados do sul do país, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, onde a presença da população negra é menor, cerca de 20%, né, no Rio Grande do Sul, eu acho que 14% mais ou menos, vocês têm essa informação melhor, mas quando você chega nesses estados, você ainda encontra 1 para 10 mil no Rio Grande do Sul. Esses dados, eles corroboram uma outra lógica de pensar que mesmo em estados onde a população negra numericamente é menor e onde você tem uma presença, né, de eurodescendentes, aquelas doenças atribuídas aos eurodescendentes ou com uma prevalência maior nesse grupo, como talassemia, fibrose cística, ainda assim, o número de pessoas com doença falciforme no sul do país é maior do que pessoas portadoras dessas outras doenças. Então, esses dados acabavam sendo importantes porque somente em 2005 é que se estabeleceu uma construção de uma política sobre algo que já vinha sendo falado na ciência desde 1910. Então, essa é parte do meu estudo, né, no meu bacharelado, quando eu começo a analisar exatamente que correlação é essa da população negra com a doença falciforme e quem estabeleceu esse tipo de correlação. Então, quando nós imaginamos que o primeiro relato científico amplo sobre a doença ocorre em 1910, e você vai imaginar que a primeira política pública só vai acontecer 95 anos depois, alguma coisa tem aí, alguma coisa marca o desenvolvimento dessa política pública. Porque também, durante 95 anos, duas coisas ficaram marcadas. A primeira, o desenvolvimento de estudos e pesquisas sobre a doença falciforme. Então, se você chega no Google, você joga anemia falciforme, ciclemia, drepanocitose, doença falciforme, falcemia, os diversos nomes e sinônimos da doença, você vai encontrar mais de 400 mil páginas. Você vai encontrar não só a mutação no cromossomo 11, mas você vai encontrar que o oxigênio que está dentro da hemácia, quando a hemácia se rompe, ele é liberado na corrente sanguínea e vai virar radical livre. Você vai encontrar problemas no sistema hepatobiliar, você vai encontrar questões da úlcera de perna. Então, mostrando o seguinte, que durante 95 anos se estabeleceu o estudo sobre a doença falciforme, ou sobre a célula falciforme, mas não se estabeleceu o cuidado com as pessoas. Isso só foi acontecer em 2005. E o segundo aspecto eram os números. Não se tinha os números. E isso é algo extremamente dificultoso para você realizar qualquer política pública que é sem números, sem dados, sem essa visão, né, epidemiológica, eu não tenho como atuar. Né? Então, quando esses números começaram a aparecer, nós começamos a ver que nós estávamos diante de um problema de saúde pública e que a forma pela qual a doença falciforme era tratada até então era, quando eu digo tratada, cuidada socialmente, ela não abarcava a necessidade real das pessoas com a doença. Ok? Próximo.
Tá? Então, qual foi o perfil epidemiológico que nós encontramos? Uma doença que estava espraiada em África, Arábia Saudita, na Índia, no Brasil, em todos os estados, né? E que uma coisa era fundamental para a gente, o pezinho, e descobrir muito cedo para poder cuidar de ser realmente importante. Mas era o diagnóstico precoce, o cuidado e a orientação também para as famílias. Próximo. Pode passar? Tá cortando só para mim ou tá cortando mesmo? Cortou um pouco aqui também. Eu acho uma alternativa seria desligar a câmera, mas acho que voltou. Oi. Voltou? Voltou, Altair. Aham. Obrigada. Ok, eu desliguei a câmera aqui. Vamos falando, tá? Se não estiver ouvindo. Então, nós temos aí esse mapa que vem um pouco corroborar com o que eu estava abordando, que é esse espraiamento, né, dessa dispersão do gene da doença falciforme em todo o Brasil, então nos 27 estados. Aqui na Bahia nós temos 417 municípios. Em todos os municípios tem casos da doença. Próximo. Tem um trabalho de uma faculdade aqui no Recôncavo da Bahia, uma faculdade adventista, e o professor Wellington Silva fez um excelente trabalho. Ele foi analisar a presença do gene da doença falciforme por município. E ele encontrou essa primeira cidade aí, Cachoeira, tá? Que é a cidade onde bem perto ali de Santo Amaro, da purificação que vocês ouvem falar muito por Caetano Veloso, né? Um caso a cada 134 nascimentos. E ele encontrou numa outra cidade, no sertão, um caso a cada 90 nascimentos. Então, mostrando uma outra complexidade, que se nós formos município por município, nós vamos ter dados extremamente sérios. Próximo. Esse aqui é um dado fornecido pelo Dr. Frimpong, Kanu Frimpong. Ele é um médico de Gana, mas que atua nos Estados Unidos. Ele coloca que nascem cerca de 400 mil pessoas por ano no mundo, 89% delas no continente africano. Esse dado na Nigéria é um dado extremamente preocupante. Um caso a cada 50 nascimentos. São 86 mil casos de pessoas com doença falciforme todos os anos na Nigéria. E você tem Congo, Angola, com 21 mil casos, Guiné, por aí vai. Próximo. Então, quando nós abordamos a questão de herança genética, eu gostei muito desse quadrinho que uma geneticista apresentou uma vez, que ela fala de mensagem genética, né? O que é que nós falaremos de mensagem genética? De um lado, o óvulo carregando toda a sua carga genética, do outro lado, o espermatozoide também. E quando se encontram, se juntam, eles fazem trocas, né? Combinações, partilhas desse encontro. E assim como vai se dar na cor dos cabelos, na questão da altura da pessoa, na cor dos olhos, formato da boca, tonalidade da pele, tudo vai, também isso vai se dar no gene da hemoglobina, né? Ele se dá exatamente dentro desse aspecto, dessa partilha de um gene, de um e de outro, né? Então, isso é importante colocar, porque muitas vezes nós colocamos uma carga, vamos dizer assim, de responsabilização, eu vou falar um pouco na frente, dos pais de crianças com doença falciforme, sobre o fato desses pais terem o gene da doença e o filho ter nascido com a doença. Mas nós abordamos da mesma lógica. Se da mesma forma com que essa criança nasce, com essa mistura, com essa combinação, por exemplo, na cor dos olhos do pai e da mãe, muitas vezes, isso também vai acontecer. Então não é uma questão de uma escolha e de uma determinação dos pais. Ela vai se dar naquilo que nós chamamos de uma loteria, de uma combinação genética. Próximo. Um exemplo, quando nós estamos falando, por exemplo, de um homem, né, com a carga genética, ele tendo a hemoglobina, né,
aí, heterozigota, né, com o gene normal da hemoglobina, o A, como eu falei, e o gene alterado S, como eu também citei da questão da foice. É aquele indivíduo que nós chamamos AS. Quando esse indivíduo, né, essa pessoa, ela se encontra, se casa, se junta com outra pessoa também traço falciforme, acontece aí essas combinações como estão marcados tanto na tabela quanto embaixo. Essa possibilidade de nascerem filhos, né? Então, numa primeira gestação, ele tem essas probabilidades de 25%, né, de crianças com hemoglobina normal, uma 50% de uma probabilidade de crianças com traço falciforme, com essa combinação AS igual aos pais, e 25%, né, de nascerem crianças com os dois genes S, então ele teria aí no caso anemia falciforme, que é o que nós falamos. Esse quadro ele é interessante do nosso diálogo e eu trago já da minha própria vivência nisso. Eu tenho traço falciforme, minha companheira também tem o traço, e nossa filha nasceu com a doença. A nossa filha mais velha nasceu com a doença. Isso foi o que nos trouxe para vivenciar e para estar participando dentro desse processo. Não só cuidando de uma criança, hoje com 21 anos já morando na casa dela, fazendo universidade e tudo mais, mas nós também fundamos a associação, então aquilo que a Natália tinha lido no início, a Badifal, a Associação Baiana das Pessoas com Doença Falciforme. Então, esse quadro ele é muito interessante, porque quando nós começamos a trabalhar, nós encontramos documentos onde estava escrito: casais, traço falciforme, terão filhos com anemia falciforme. Essa informação é falsa, ela é equivocada, né? Casais traço falciforme poderão ter filhos ou com gene normal, ou traço, ou com a doença. Casais traço falciforme sempre terão filhos com doença falciforme. Falso também. Não se pode afirmar nada, por isso a gente brinca ao chamar de loteria, é porque a cada gestação, essa combinação aí, ela vai ocorrer para cada criança. Para comprovar, e eu não fiz esse teste, nossa segunda filha nasce com traço falciforme. Tá? Foi uma gestação que nós não tínhamos planejado, mas surgiu essa menina maravilhosa também. A nossa primeira filha é Marília, a nossa segunda filha é Ayana. Então a Ayana nasce com traço falciforme. E se nós tivéssemos tido uma terceira, seria uma outra combinação, uma quarta, uma outra combinação. Isso é importante porque durante a orientação, o aconselhamento genético, nós vimos profissionais de saúde mal informados que diziam aos pais que eles teriam um filho com a doença. Tá? E a gente precisa colocar as coisas nos seus devidos lugares, no seu devido entendimento, para que a gente não venha a passar uma falsa informação e até mesmo influenciar na escolha e na decisão daquele casal. Um casal sendo traço falciforme tem o direito de tomar as decisões. Eu gosto muito de trazer o exemplo do professor Ramalho, da Unicamp. O Ramalho, ele contava uma história de que uma família que tinha acabado de nascer um bebê com doença falciforme, e ele não sabia o que era a doença, tudo, então ele atendeu a família, fez todo o aconselhamento, explicou tudo. 1 ano, 2 anos depois, essa família volta com outro filho com doença falciforme. E alguém chegou para ele e perguntou: o aconselhamento não deu certo. E ele fez: não, deu muito certo. Deu porque a família voltou. E a primeira coisa logo quando a criança nasceu foi a família ir ao serviço fazer o teste. Então deu certo sim. Porque o dar certo ou dar errado não é a questão do nascimento da criança. É o quanto aquela pessoa se apropria da informação e passa a vivenciar com ela. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu estou no meu segundo casamento. No meu primeiro casamento, nós descobrimos, através de um exame, que meu filho tinha um traço falciforme. Minha ex-mulher não tinha, ela tinha hemoglobina normal, e eu tinha um traço. E a informação que me foi dada na época foi: não se preocupe, você não precisa nem se preocupar com nada,
porque vocês dois nunca terão filhos com a doença. Na combinação de um gene AS, meu caso, traço falciforme, com de minha ex-companheira com hemoglobina normal, realmente as probabilidades de nascer uma criança com a doença é zero. Só que a gente acha que casamento é para sempre. E aquela informação se perde na mente. Então, olhe como um aconselhamento mal feito, né, comigo na época, não me trouxe uma informação que eu deveria guardar, ou que eu poderia guardar e utilizá-la num outro relacionamento. Por isso que às vezes as pessoas me perguntam, mas se você sabia que era traço, por que quando você se casou novamente você não fez o teste? Porque eu não me lembrava mais. Eu não tinha acontecido comigo a orientação, o aconselhamento correto. Tá? Então, mesmo que um casal, um seja traço e o outro não, né? E o outro não, o casal deve ser aconselhado sim. Né? Devem ser orientados para todas as possibilidades de escolha. Próximo. Aqui agora tem uma situação interessante que apareceu a letra C aí. É que quando nós falamos, eu estava abordando isso com a Natália, ou com a Joana, eu não lembro, né? Nós estávamos falando que vocês tinham escrito a anemia falciforme. Eu estava dizendo que a anemia falciforme é uma das doenças falciformes. Que a doença falciforme engloba um conjunto de hemoglobinopatias que vai relacionar a hemoglobina S com outras hemoglobinas mutantes, que foram várias mutações. Então, apareceu aí a hemoglobina C, a hemoglobina D, a hemoglobina alfa, a beta. Então, nós vamos ter pessoas S-alfa, S-beta, SC, que é o conjunto que nós chamamos de doença falciforme. Como a sua sintomatologia e o tratamento seguem a mesma linha, tratá-las todas dentro desse conjunto doença falciforme foi o ideal. Também porque, de uma forma equivocada, algumas pessoas diziam que as pessoas SC tinham uma sintomatologia clínica mais leve do que o SS. E isso não era verdade. Não era verdade porque a sintomatologia não estava relacionada somente à carga genética. Ela estava relacionada também à questão socioeconômica, então acesso à alimentação, acesso a saneamento básico, e estava associada a uma outra coisa que a gente não vai abordar aqui agora, que são os haplótipos. Os haplótipos seriam a origem do gene da doença. Então, tem vários estudos aqui na Bahia, na Fiocruz, por exemplo, a partir da liderança da doutora Marilda Gonçalves, e aí a Rosângela Adorno fez esse estudo, mostrando exatamente que os haplótipos, né, que seria a origem do gene, eles sim também são determinantes para essa sintomatologia. Aquele que apresentaria o quadro mais grave seria o banto, depois viria um benin. A minha filha, por exemplo, ela é uma combinação de haplótipos banto-benin. Né? O haplótipo com um quadro clínico mais leve seria o Senegal, mas também apresentando vários problemas com úlcera de perna. Tá? Próximo. Pode passar? Ele vai preencher. Aqui é só para mostrar o que é a hemácia, essa bolsa, né, que carrega várias hemoglobinas, tem esse formato discoide, e que numa pessoa com doença falciforme, né, em determinadas condições, como febre, exposição à dor, etc., ela pode ficar com esse formato aí de meia-lua ou foice. Então, às vezes, eu trago sempre essa imagem, né? Quem já viu minhas palestras sabe, poxa, ele sempre apresenta. Eu sempre apresento que o que me chamou muita atenção quando nós fundamos a associação em 2000 foi que as pessoas com doença falciforme, as mães, os pais, né, de crianças com doença falciforme nunca tinham visto a célula. Era interessante como os profissionais, até mesmo, né, vou usar a expressão, se negavam ou não achavam importante mostrar para o outro a célula falciforme. E essa pesquisa da Fiocruz, que está aí, é de 2001, mas ela é muito interessante, que ela mostra a frequência de 7 a 15% do gene da doença falciforme em Salvador, em grupos isolados. Quer dizer que pessoas fenotipicamente brancas encontrou nesse grupo 7% do gene da doença. E nas populações fenotipicamente negras, 15%. Próximo. Esse aqui é um quadro muito interessante para mostrar
um dos funcionamentos de um dos princípios das complicações, né, que é a questão da vasoclusão. Você vê aí a hemácia em forma de foice aglutinando, obstruindo ali aquela parte do vaso sanguíneo. Então, nessa região aí, vai haver uma pressão, microinfartos, tá? E provocar muita dor, tá certo? Então, ela pode ser motivada por desidratação, febre, acidose, por estresse. Então, nós temos casos de pessoas com doença falciforme que é uma situação muito grande de estresse, podem sentir dor. Tá? Próximo. E esse é um quadro de um artista do Haiti, Restes Nazareth. Ele tem doença falciforme e ele representando o que é sentir dor na doença falciforme. Próximo. Foi necessário uma vez perguntar a alunos de medicina, numa palestra que eu estava fazendo, qual era a parte do corpo afetada pela doença falciforme. E um respondeu que era parte do pé, o outro respondeu que era o fígado, o outro disse que era o pulmão. Aí eu precisei mostrar o sistema circulatório e perguntar novamente qual era a parte do corpo afetada. E aí eles responderam tudo. Então, de novo, nós estamos abordando uma doença extremamente grave, com uma prevalência e com uma frequência muito grande, e que ela vai ser uma doença crônica, degenerativa, no sentido de que a cada crise vai afetando, vai atacando o corpo, os órgãos das pessoas. E uma forma que nós gostamos de falar é de traduzi-la também como uma doença sistêmica, que vai estar relacionada ao sistema ocular. Então nós temos pessoas com retinopatia que perdem a visão, com o sistema nervoso, o sistema hepatobiliar, o sistema muscular, o sistema ósseo, o sistema reprodutivo. Então nós temos casos de homens com doença falciforme que tiveram priapismo, porque aquela vasoclusão também pode se dar no pênis. Então nós tivemos um caso de 2 jovens entre 20 e 25 anos que tiveram que amputar o pênis, porque essa necrose foi uma necrose que passou um longo período e não foi tratada corretamente, né? Esse priapismo acabou necrosando o pênis. Nós temos questões de úlcera, né? Então é uma doença que afeta todo o corpo. Próximo. Não pensando em descontrair, mas vocês sabiam que Tutankhamon, ou Tutankhamon, morreu de anemia falciforme? Tutankhamon, ele tem uma história muito curiosa, porque ele foi um faraó que morreu muito cedo. Ele morreu com 16, 17 anos. O reinado dele foi muito breve. Então, sempre teve a hipótese de que ele morreu envenenado, de que ele morreu disso, morreu daquilo. Então, ele sempre foi um mistério. E cientistas alemães, depois do ano de 2010, começaram a perceber em Tutankhamon deformidades ósseas típicas da doença falciforme. Né? Isso foi algo muito importante, que, de novo, trazendo esse elemento da doença falciforme na nossa vida. Próximo. E para então, nós estamos migrando para a discussão da questão da herança, é pensar a questão da nossa linguagem. Nós encontramos coisas muito absurdas nos manuais, nos livros, na fala dos profissionais. Como, por exemplo, casal de risco. E uma vez eu perguntei, eu e minha esposa, quando falaram isso, nós fizemos, vem cá, qual é o nosso risco? O casal de risco desde quando ter filhos significa risco. Estou abordando isso para a gente poder entender como abordar as questões junto a um casal que sonhou, desejou, amou, planejou aquela criança, e às vezes a nossa fala, mesmo que cientificamente possa estar correta, ao ser traduzida, ao ser levada para uma outra pessoa que não tem os mesmos elementos de informação nossa, pode ser muito mal entendida. Porque se hoje nós achamos que a questão da genética é algo que a gente estuda na universidade, nas nossas pesquisas, não esqueçam que a ovelha Dolly, milho transgênico e outras coisas estão aí. Você joga no Google, você vai ler. E muitas vezes você não vai entender, mas você vai ler.
ou você não vai compreender de uma forma muito direta. Então nós encontramos isso. Nós encontramos esse absurdo de dizerem que a doença falciforme era uma doença que passava dos pais para os filhos. Dois erros. A doença não passa. E aí a gente volta na discussão de herança, numa dimensão de herdar. Porque a dimensão de passar, ela é de uma gravidade que vocês não imaginam. Né? Por que eu estou abordando isso? Porque eu encontrei mães, eu encontrei pais na nossa caminhada com o filho internado no hospital, na UTI, e essa mãe chegar para mim e dizer, fui eu que passei essa doença para ela. Né? E muitas vezes a mãe foi orientada por um profissional sobre isso. Sabe o que é carregar nas costas que foi você que passou a doença para o seu filho? Então, o nosso serviço, as nossas ações de orientação, de aconselhamento, elas têm que ser muito estudadas para o que a gente fala, como a gente fala. Né? A gente precisa muito perceber isso. Tanto que essa fala, ela tem um erro. A doença não pode passar dos pais para os filhos porque os pais não têm a doença. Os pais carregam o gene, eles são assintomáticos. É a combinação dos genes, do gene mutante do pai e da mãe, que faz com que o filho nasça herdando esses genes. Então, é uma lógica muito diferente. Uma outra coisa, você tem uma hemoglobina normal, você tem uma hemoglobina mutante. Isso, mesmo que isso venha a ser algo que a gente tenha falado aqui, tudo, explicar isso para o outro é complicado. Como é que ele compreende que ele tem isso? Eu lembro que quando nós conversamos, as pessoas falavam, você tem uma hemoglobina mutante. Aí a pessoa olhava assim, mas eu não sou normal, não. Né? Então, olha de novo nossa responsabilidade nesses diálogos. A outra que está aí, transmissor. Transmissor, tem uma médica aqui na Bahia, uma médica muito importante, ela fez na década de 80, 90, ela liderou muito do atendimento às pessoas com doença falciforme. E um dia ela estava numa palestra, que eu sempre digo isso, ela nunca escutou, que a primeira coisa que eu falei da palestra dela foi parabéns. A palestra dela foi excelente. Só que aí eu fiz assim, eu queria fazer uma observação. Eu não sou rato para transmitir leptospirose. Eu não sou mosquito da dengue. Porque ela ficou a palestra toda chamando as pessoas traço falciforme de transmissor. Porque o transmissor, porque o transmissor, porque o transmissor. É uma fala extremamente dura e chega a ser ofensiva e perversa. Porque, de novo, você trazer para mim que eu sou um transmissor é você trazer para mim também a intencionalidade de. Então, fui eu que juntei com minha companheira e fizemos, bora ter um filho com anemia falciforme? Entende isso? Então, você não está trabalhando dentro dessa dimensão. Você está trabalhando numa dimensão de herança genética que é uma outra. Porque esse mesmo gene que eu tenho da doença falciforme, eu recebi do meu pai. Que meu pai recebeu de herança do pai dele ou da mãe. Que recebeu do bisavô, do trisavô. Então não existe essa responsabilização e culpa de ninguém. Porque dentro dessa cadeia hereditária, o gene foi indo. E voltando àquilo que Darwin trouxe lá, nós temos que exatamente a presença do gene da hemoglobina S foi que garantiu a vida e a existência das pessoas no continente africano. Senão, talvez o ser humano nem existiria, já que a vida surge no continente africano. Então, olha a importância do gene da doença falciforme para a própria vida e existência das espécies. Tá? E o último, que acontece muito, volto um pouquinho, não deveria ter filhos. Né? Profissionais, às vezes, que já vão para um casal que é traço falciforme e já diz a esse casal que eles não deveriam ter filhos. De novo, você aconselha, você orienta, a decisão é do outro. Próximo. Pode passar? Esse é o manual que eu falei para vocês, vocês encontram na internet, que é doença falciforme, o que se deve saber sobre herança genética. Nós preparamos, eu participei da elaboração da maioria dos manuais,
né, dessa construção e dessa visão disso. Pode passar? E nessa época, 2005, nós conseguimos dividir em três níveis, vamos dizer assim, a questão da genética. O primeiro foi informação genética, depois orientação e aconselhamento genético. Por que a gente fez essa discussão nessa época? Porque tudo nós falamos de aconselhamento genético. E nós percebemos uma questão. O aconselhamento genético, ele pressupunha a presença do geneticista, ou de algum médico ou profissional formado, né, no tema da genética, capacitado para, e principalmente para orientar o outro com fins reprodutivos. Só que nós percebemos na nossa caminhada que muita gente queria saber o que era. Então nós começamos a elaborar nesses três níveis. Então, informação genética é o processo de divulgação da doença falciforme a um público que não necessariamente está envolvido com essa doença. Tal processo educativo é realizado por estratégias de informação, educação e comunicação. Tá? Você pode fazer isso através de folder, pode fazer isso através de desenho, e você informa. Próximo. Na questão da orientação, já é um procedimento pelo qual equipes multiprofissionais e multidisciplinares, devidamente capacitadas, tá? Eles vão transmitir à pessoa ou à família envolvida com alteração genética, tá? Relacionada à hemoglobina, o significado do resultado, por exemplo, do exame do teste do pezinho. Então, recebeu o exame, apareceu lá, traço falciforme, não apareceu. E aí a família quer saber, a família quer. Então, você tem alguém conversando sobre. Tá? As informações têm um foco na herança genética e trazem para os familiares a compreensão da origem da doença. Principalmente essa da questão da herança dentro do contexto familiar e não somente do casal. Você não é uma questão de tirar peso, mas é você não jogar o peso nas costas só do pai e da mãe. Próximo. Quando nós falamos já aí de aconselhamento genético, foi aquilo que eu falei. É quando o casal apresenta, né, essa possibilidade de ter filhos com doença falciforme. Esse casal é geralmente constituído por 2 heterozigotos, tá? Que são impropriamente chamados de casais de risco ou transmissores de gene. Tá? Esse aconselhamento genético tem uma característica que ele deve ser solicitado espontaneamente. Então, não é pegar o casal que você sabe pela mão e arrastar para tentar explicar. Necessita ter profissionais qualificados e, principalmente, ele ocorre normalmente na média complexidade, tá? Dentro do hemocentro ou de hospitais de referência. Próximo. Aqui eu trago uma fala da Susana Kalkman. Ela diz que a invisibilidade das doenças que são mais prevalentes neste grupo populacionais, na população negra, e a não inclusão da questão racial nos aparelhos de formação, a dificuldade de acesso aos serviços de saúde, a qualidade da atenção à saúde, assim como o acesso aos insumos, determinam diferenças importantes nos perfis de adoecimento e morte entre brancos e negros no Brasil. Eu trago essa fala porque o que sempre me impressionou nesses meus mais de 20 anos estudando a questão da doença falciforme era a invisibilidade da doença falciforme, a ignorância pré-estabelecida sobre ela, não é no sentido de ignorar, não saber, o fato da doença genética de maior prevalência no Brasil não ser obrigatório o seu ensino nas universidades, né? Então nós temos, seja em medicina, em enfermagem, em diversas áreas, não se ensina sobre doença falciforme. Então, muitas vezes, o estudante vai conhecer sobre doença falciforme quando residente, então, do lado ali na maca, é quando ele vai conhecer. Tá? E o fato da doença falciforme ser prevalente da população negra foi determinante. Aquilo que nós chamamos de racismo estrutural. Não há nenhuma outra justificativa, a não ser essa, que mostra que uma doença ficou de 1910 a 2005, 95 anos, invisível nos serviços de saúde. Ela era totalmente visível na pesquisa, tanto que a doença falciforme é a base da genética clássica, é a base da fisicoquímica, é a base da bioquímica. A doença falciforme ela possibilitou a criação de vários ramos do conhecimento.
Mas por que as pessoas com doença falciforme não foram beneficiadas? Próximo. E esse racismo, ele vai aparecer na nossa sociedade em vários campos. Num telefone público, numa cidade aqui no interior da Bahia, escrito falciforme, doença dos pretos, transmissível, incurável. Você vê que é uma pessoa que, de algum modo, teve alguma informação sobre o tema, né, que ela traz isso. No seguinte, ela relaciona com o grupo, ela diz que é transmissível. Olha lá o rato, o mosquito da dengue, transmissível, incurável. Só ratificando que desde 2015 está instituído no SUS o transplante de medula óssea aparentado, e nós temos vários casos de pessoas com doença falciforme curadas no Brasil. Mas olha a violência do texto, doença dos pretos, transmissível, incurável. Próximo. Só que isso foi na rua, né? E a gente faz, poxa, foi alguém da população que pegou isso em algum lugar. Essa pichação estava num banheiro, na Universidade Regional do Cariri, no Ceará. Colegas nossos picharam no banheiro sobre Vitor, um jovem com doença falciforme. Vitor, anêmico desgraçado, morra, seu negro. Colegas nossos. Próximo. E esse é um dos maiores e mais absurdos, né, que nós encontramos. Em 2004, a Prefeitura de Salvador repassou 3.645.000 para um laboratório privado criar um programa chamado Programa de Prevenção à Falcemia. Esse programa tinha um site que foi tirado do ar e tinha essa foto dessa mulher negra nesse barraco e essa legenda: pobreza mais falcemia é igual a flagelo social. E o texto dizia assim, que esse projeto ele era fruto de um antigo e fascinante projeto de ciência aplicada capaz de beneficiar em nosso meio a baixo custo uma nova geração de pessoas que nascerão saudáveis no lugar dos que seriam concebidos com genes de hemoglobinas mutantes em homozigose. O nome disso é eugenia. A proposta desse laboratório, que foi assumida pela Prefeitura de Salvador, foi encontrar pessoas falciforme que seriam diagnosticadas, sabe como? Quando essa pessoa fosse num posto de saúde fazer um hemograma ou qualquer outro exame de sangue, e essa pessoa seria convidada a fazer o teste para a doença falciforme. Se fosse descoberto que ela tinha um gene, ela seria convidada a fazer um aconselhamento genético por telefone. Ainda tinha isso, era por telefone. E seria ofertada a ela a possibilidade de laqueadura, de vasectomia, para, como diz aí, não nascer pessoas doentes. Esse programa tinha outras frases do tipo: prevenir o nascimento é barato, cuidar do doente é caro. E outros absurdos ao qual nós entramos no Ministério Público, eu estava na associação na época, denunciamos o laboratório e a prefeitura por eugenia, né? O processo rola até hoje, né? Mas nós conseguimos barrar isso logo na gestão seguinte e lutar pela devolução do dinheiro. Mas para vocês compreenderem o quanto a interpretação é equivocada, a interpretação errônea sobre esse campo da genética, ou sobre esse campo dos genes mutantes, sobre as pessoas que nascem com doença, elas podem ainda hoje tirar Hitler e outros das suas covas. Essa ideia de melhoramento da ciência, da sociedade, o tempo todo fica burilando aí as mentes de várias pessoas. A ideia de melhoramento social, eu não sei se vocês conhecem aquele experimento, que tem da escolha do sexo do bebê, da cor dos olhos, da cor do cabelo, ainda no embrião. E o que foi que deu? Pessoas que acabaram escolhendo meninos brancos, de preferência loiros. O que é isso dentro da nossa sociedade?
machismo, racismo, tudo se intercalando. Então, quando nós fizemos a denúncia ao Ministério Público, eu escrevi a carta e eu perguntei, primeiro, as pessoas com doença falciforme, e depois? As pessoas com lúpus, as pessoas com psoríase, as pessoas com diabetes, as pessoas com hipertensão? O que é isso dessa nossa sociedade, que ela vê as pessoas que têm algum tipo de deficiência, algum tipo de doença crônica, de algum tipo de patologia, como pessoas avessas que devem ficar à parte da sociedade? E aí vem a nossa responsabilidade enquanto pesquisadores e pesquisadoras. Nós temos que compreender com o que nós estamos mexendo. Nós estamos mexendo com coisas dentro de uma sociedade racista, machista, homofóbica, com esses componentes, e que a nossa ciência, ela não está imune a isso. É porque eu sou um cientista, eu estou à parte disso. Não. Nós é que talvez sejamos os mais expostos a isso. Porque muitas vezes nós tendemos a ter uma ideia de uma oferta, de um cuidado, de uma atenção que seria melhor para o outro. Mas a gente perguntou ao outro o que é que ele quer? Exemplo. Por que nós chamamos as pessoas, denominamos as pessoas pela sua doença? Nós falamos do outro, o falcêmico, o diabético, o hipertenso. Por que nós fazemos isso? Nominar as pessoas pela doença que elas têm? Isso é muito perverso. As pessoas têm nome. E elas podem ser chamadas e denominadas assim. Próximo. Para finalizar, eu trago a fala da Lauren Smith, que foi uma médica que no jornal Pediatrics, ela escreveu um artigo sobre doença falciforme, uma questão de equidade e qualidade de vida. Ela analisou a doença falciforme em crianças. E na conclusão, ela escreveu que, apesar de a anemia falciforme ser quase 3 vezes mais prevalente do que a fibrose cística nos Estados Unidos, o gasto com os pacientes com fibrose cística, incluindo-se aqui verbas públicas e privadas para pesquisa e tratamento, são quase 9 vezes maiores do que para os pacientes com anemia falciforme. Ela continua, não há dúvida de que a raça faz diferença nos Estados Unidos. A questão da raça tem sido intrinsecamente ligada com a anemia falciforme desde a sua descrição. Apesar de ser pouco confortável contemplar isso, precisamos considerar a possibilidade de que, consciente ou inconscientemente, a prevalência da doença falciforme na população negra afete os recursos disponíveis não apenas para a pesquisa, mas também para o cuidado médico desses pacientes. Então, uma médica branca, Laura Smith, que não tinha nenhuma vinculação com nenhum movimento, ela fala que ela não conseguiu concluir a pesquisa dela sem escrever isso. Como é que uma doença que era 3 vezes maior a sua prevalência do que outra recebia 9 vezes menos recursos? 9 vezes menos. E aqui no Brasil nós descobrimos a mesma coisa. A talassemia, por exemplo, tem mais apoio e recursos do que a doença falciforme. E apoio totalmente a luta das associações e de pessoas com talassemia. Estou apenas fazendo um comparativo de como essas coisas são vistas e tratadas. Então, quando nós abordarmos a dimensão da herança genética, que nós possamos abordar dentro de um viés de um cuidado para com o outro, onde nós não estejamos aí reproduzindo, mantendo, ampliando e sustentando práticas racistas e excludentes. Esse é um grande desafio nosso. Próximo. Gratidão. Obrigado. Altair, eu acho assim que eu que tenho que agradecer, né? Você pela sua fala maravilhosa. Eu preciso falar antes, viu, Jefferson? Não estou conseguindo me segurar, né? Eu acho que a sua sensibilidade em começar a sua fala, eu estava até esperando assim aquele 1 minuto de silêncio, porque realmente a gente está passando por um momento que não pode ser deixado, né, de ser comentado.
E a sua fala, assim, foi brilhante, foi maravilhosa, sabe? Acho que até aspectos que a gente já sabe, mas para quem nunca viu, ela fica muito didática, né? Que é a questão de como que, né, vai passando, quais são as probabilidades genéticas, eu acho que ficou muito clara. E eu não vou me alongar, viu, Jefferson? Só vou concluir falando que eu quero pegar o manual do usuário e checar ele de cabo a rabo, de cima para baixo, e passar para a mão de outras pessoas para levar em consideração toda essa sua fala, porque realmente, apesar da gente, da psicologia, ter muito cuidado, né, e estar sempre pensando e refletindo, né, em como passar por uma linguagem mais acessível, uma linguagem respeitosa, não passar essa visão de que a gente que está escolhendo ou aconselhando, né, porque a gente não tem um outro termo criado no Brasil, e ter esse aconselhamento, porque ele cria uma certa desconforto para a gente. Então, apesar da gente sempre trazer com muito cuidado isso de que não somos nós que escolhemos enquanto profissionais, mas que a gente está passando orientação e informação. Nós tivemos inúmeros casos que a pessoa nos busca pedindo um conselho mesmo, né? O que a gente faz. E, sim, foi uma reflexão maravilhosa ao longo da sua fala toda, né? Do começo ao fim. E, ao mesmo tempo, se não fosse, acho que essa pandemia, a gente não estaria com uma pessoa tão brilhante falando conosco, né, pela forma como as coisas aconteciam, né, dessa possibilidade remota, eu acho que acaba nos privilegiando aí desse acesso. Então, eu não quero me alongar para não pegar a fala do Jefferson, mas eu precisava realmente agradecer, né, a você, ao Altair, ao Jefferson pelo convite, que eu estou, assim, realmente encantada com tudo que foi nos passado. Eu só falando rapidamente, eu queria pedir desculpa às pessoas que, como eu estou no celular, eu não consegui ler as mensagens que vocês estavam colocando. Então, se depois Natália ou Joana puder me mandar, eu tento responder, se a gente não conseguir ler tudo. A Letícia já vai falar sobre esse tema. Eu me coloco à disposição para olhar o manual também, tá? Se vocês precisarem, eu posso dar uma olhada também. E acho que a gente pode pensar em mudar o aconselhamento para compartilhamento. Que eu acho que o que a gente faz é compartilhar a vida do outro com o nosso saber, e a gente compartilha esse momento. Sim, mas pensemos. Isso, vamos acontecendo essa ideia. Também não quero me alongar, porque eu quero deixar espaço para os comentários, as questões do pessoal, mas publicamente, assim, agradecer a Renata, né, pela oportunidade de nós conseguirmos trazer a temática para o UEL dessa forma tão exuberante e generosa, né? Uma pela representatividade que o SAG tem dentro da UEL e na região. Então, isso é muito importante para a gente criar essa parceria, né? E eu não preciso agradecer mais do que eu sempre agradeço, mas é infinitamente generoso o colega Altair, né? Apenas, assim, retomar isso e publicamente, né, que nós estamos muito agradecidos, né, com essa parceria. Tá? Então, deixando os colegas aí estar fazendo as questões, dúvidas. Eu que agradeço, viu, Jefferson, de você estar aqui e compartilhando. Agradeço muito a equipe, que assim que eu trouxe, recebeu prontamente, com bastante curiosidade, animado, já queriam saber logo quando que ia ser, se podia ser já para março. Então, eu também agradeço muito a equipe que está organizando esse mini evento, digamos assim. Então, fico aberta aí para as perguntas. Eu queria comentar, né, que teve muitos elogios aqui no chat, né, elogiando a fala do Altair. E eu
tiveram dois comentários, duas perguntas que eu vou ler rapidinho, mas aí depois, quem quiser abrir o microfone e perguntar também, sinta-se à vontade. As duas perguntas que tiveram foram, a primeira, né, qual a diferença entre a doença falciforme e o traço falciforme? E a outra pergunta foi a Jaqueline que colocou, falando que ela é mãe do Antônio, que tem anemia falciforme SS. Ela e o esposo gostariam de ter outro filho sem a doença falciforme. Ela gostaria de saber se existe algo na orientação genética que poderia ajudá-los nesse sentido. Uhum. Bom, a diferença do traço e da doença falciforme, eu acho que eu já expliquei um pouco. A anemia falciforme é quando a pessoa... Porque o gene da hemoglobina, ele é composto por 2 genes, né? Então, são 2 letrinhas, né? Como a gente costuma falar. Então, na pessoa com anemia falciforme, ela apresenta exatamente na carga genética a letra S, né? SS. O traço falciforme é AS, A da hemoglobina normal, com S da hemoglobina mutante. Então, a pessoa traço falciforme é aquela pessoa que carrega esse gene da doença, mas não tem a doença. Ok? A doença falciforme também, como eu trouxe um pouco mais na frente da fala, ela também pode ser a composição da hemoglobina S com outra hemoglobina alterada. Então, SC, SD, S-alfa. Então, é um conjunto dessa presença da hemoglobina S com outra hemoglobina alterada. Nós tivemos muito problema numa determinada época, que muita gente que era SC, né, não era tratada como pessoa com doença falciforme, era tratada como traço falciforme. Porque como o pessoal não considerava C, né, uma hemoglobina mutante, né, um gene mutante, né, ela era tratada como se fosse traço. Então nós tivemos muitas pessoas passando anos, né, sendo mal cuidadas, né, e por causa do desconhecimento do profissional, que acabava não passando para ela. Veja só, eu acho que a melhor forma para... Qual é o nome da mãe de Antônio? Jaqueline. Jaqueline, eu acho que esse é o ponto que nós estamos abordando aqui, eu e a Renata, né? A necessidade de dialogar com o serviço, de dialogar com profissionais sobre todas essas possibilidades, né, que pode ocorrer, porque os serviços, né, e tratamentos existem, né? Então existem seleção genética, escolha de embrião, existe, isso existe, tá? A questão de isso dar certo, de apurar efetivamente, de que aquele embrião vai nascer com aquela determinada carga genética, não é barato, né? Pelo que a gente sabe, não é um procedimento barato, tá? Então, tudo isso tem que ser considerado dentro das possibilidades. É uma decisão muito do casal. Quando nós tivemos a nossa segunda filha com doença falciforme, aconteceu uma coisa muito engraçada. Outros casais que já tinham um filho com doença falciforme tiveram um segundo também. A gente brinca de que a gente abriu a porteira. Né? E foi muito interessante sobre esse diálogo, né? Porque casais traço falciforme poderão vir a ter filhos com a doença. Eu abordei isso no início. E trago um exemplo para vocês. Nós tínhamos casais com 5 filhos, todos com a doença. Nós tínhamos casais traço falciforme com 3 filhos, nenhum com a doença. Então, até mesmo o fato de casais traço serem traço, ninguém sabe por que uns têm filho e outros não. Eu brincava antigamente, eu dizia assim, ninguém sabe se é a tábua das marés, a lua se está cheia ou está nova. A gente não sabe. Então, como as coisas estão nesse processo dessa escolha genética, vamos dizer assim, que a própria natureza determina, a melhor forma que você tem, Jaqueline, é buscar uma boa orientação, saber todas as possibilidades e você e seu companheiro tomarem a decisão do que é melhor. Né? Não posso te dizer nada aqui, porque não faz parte de eu dizer a você. Tá? Mas te digo, saiba tudo o que você puder. Por isso que eu estava falando compartilhamento genético, no sentido, saiba tudo, traga todos os seus medos, anseios, vontades, dúvidas, coloca isso e dialoga. E aí você toma a decisão.
Quando nós descobrimos que estávamos grávidos da segunda filha, não foi uma notícia, num primeiro momento, feliz. Nós já tínhamos uma filha com a doença, que já tinha 5 anos de idade. Nós já tínhamos uma filha que já tinha tido vários internamentos, principalmente por pneumonia, várias crises de dor. A gente imaginava que tudo poderia vir a acontecer com a segunda. Só que, quando nós pensamos nisso, nós pensamos no outro lado. Pode não acontecer nada também. Aqui no Nordeste tem um cantor de forró que ele diz: se aveste não. Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Né? É o que acontece com a gente. Então, por poder acontecer tudo e não acontecer nada, a melhor coisa que tu faz é procurar um serviço, é ser orientado, é conversar com quem entende. Agora a gente tem 2 pessoas que levantaram a mão. Acho que o Júlio levantou primeiro. Pode. Boa noite. Primeiramente, dar os parabéns ao Altair Olá, pela excelente apresentação, né? Meu nome é Júlio, sou aqui de São Paulo, sou farmacêutico, trabalho como apoiador em saúde aqui no UES, em São Paulo, né? Aqui na região de São Paulo. Também sou traço falcêmico, né? Me interesso muito pelo tema, né? Desde 2010, eu fiz minha graduação, já sou mestre em saúde, em ciências da saúde. Fiz meu TCC em relação ao uso da hidroxiureia, comparando pacientes antes e após o uso da hidroxiureia, né, pacientes com anemia falciforme. Eu queria fazer 3 perguntas, tá? Mas são perguntas que estão linkadas ao tema, né? A primeira é em relação à variabilidade genética, né? Quais apresentam maior sintomatologia clínica, tá? A segunda, qual a importância do aconselhamento genético para as pessoas portadoras do traço falcêmico na tomada de decisão em relação à reprodutividade, tá? E a terceira, como a atenção primária à saúde pode ajudar no processo de educação em saúde em relação à doença falciforme. Ok. Teu nome é Júlio, né? Júlio? Isso, correto. Certo. Olha só, Júlio, legal teu estudo, tá? Minha filha usa hidroxiureia, tá? Já tem mais de 10 anos que ela usa, mais de 10 anos que ela usa hidroxiureia. Veja só, na questão da variabilidade, foi aquilo que eu falei, tem esses estudos, então quem puder procurar na internet Rosângela Adorno, né, você vai encontrar os estudos de Rosângela sobre haplótipo. Então, o estudo do haplótipo, ele é bem interessante porque ele vai trazer essa gradação, né, vamos dizer assim, do haplótipo banto, do Benin, do haplótipo Camarões e, por último, do Senegal, né, meio que nessa gradação, mostrando mas que, na verdade, cada um apresenta uma sintomatologia. Então, por exemplo, o banto Benin, o banto ele apresenta muita dor e não apresenta uma variabilidade tão grande de úlcera de perna. O Senegal já é o contrário, já tem muita úlcera de perna. Né? Então, cada um vai aparecer ou vai se apresentar. O que nós vemos aqui no Brasil é que a questão socioeconômica ela é extremamente preponderante nessa evolução clínica da doença. Então, independente do haplótipo aí, o fato de você ter uma população que não tem acesso à alimentação, que, por exemplo, tem verminose, parasitas, então acesso a saneamento básico, água encanada, tudo isso vai interferir. Porque quando eu pego, por exemplo, a nossa população aqui na Bahia, né, nós temos uma tradição, uma cultura muito de feijão, arroz e uma proteína. Então, quando você fala de inserção de frutas, quando você fala da inserção de verduras e outros componentes, então como foi que a gente resolveu isso? E respondendo a sua última questão, como foi que a gente resolveu isso? Nós conseguimos fazer com que a discussão da doença falciforme ela fosse para além dos hematologistas e geneticistas, que antes eram figuras centrais no processo do cuidado, continuam sendo figuras extremamente importantes. O hematologista é importante, o geneticista também. Ninguém nega isso. O que acontece é que aquele quadro que eu mostrei a vocês, de todo um corpo que é atingido, vamos dizer assim,
né, pelas complicações da doença falciforme, faz com que eu precise de toda a equipe. Por isso que a gente tem manual de saúde bucal, a gente tem manual de nutrição, a gente tem manual da enfermagem. Lá nos primórdios, nós criamos o manual do agente comunitário de saúde. Ah, mas o que é que o agente comunitário de saúde vai saber sobre anemia falciforme? Tudo. Tudo, porque é ele que está perto da família, é ele que acompanha o cartão de vacinação, é ele que acompanha se a criança está sentindo dor. O agente comunitário de saúde, ele pode, por exemplo, aprender a palpar o baço e ensinar essa mãe a palpar o baço. Então, ele vai chegar numa casa, vai encontrar a criança com o abdômen distendido, né? Ele mede o baço e sabe que é um problema de morte. Crianças morrem em 3, 4, 5 horas com sequestro de sangue pelo baço. Então, a atenção primária, quando a gente criou o programa aqui em Salvador, em 2005, essa foi uma luta muito grande, porque um dos problemas no Brasil é essa ideia que a gente tem de centro de referência. Os centros de referência são importantes, mas criou-se na cabeça da gente que quando você tem o centro de referência de diabetes, o centro de referência de hipertensão, tudo você manda para o centro de referência. E você esquece que nós estamos falando de um sistema de saúde, que é o SUS, onde a atenção primária, a média e a alta complexidade precisam dialogar. Então, o que é que a atenção primária faz? Os cuidados primários. 82% das gestantes com doença falciforme abortam por doença periodontal. Então, o que nós fizemos? Capacitamos os dentistas, criamos um manual, porque a cárie, né? A boca é uma porta de entrada de infecções, e a cárie também suscita dor. Então, a atenção primária é isso. O aconselhamento genético, eu trouxe o exemplo do Dr. Ramalho, né, para dar esse exemplo. A tomada de decisões, por isso que essa fala esse bate-bola que eu fiz rapidinho com a Renata, né, a tomada de decisão, ela precisa ser da família. Só que essa família precisa estar empoderada. Para ela estar empoderada, eu preciso fornecer as técnicas, os instrumentos, as possibilidades, de acordo com cada família. E aí vem esse outro ponto que a Renata não falou assim, mas ela deixou uma pista. Às vezes o nosso problema de uniformizar o atendimento, pensando numa ideia de um ser humano, de alguém universal, a gente corre o risco de não perceber que nós estamos numa sociedade de pessoas que têm nível superior, de pessoas que têm o primeiro grau, de pessoas analfabetas. Então, eu preciso construir minha linguagem que se adeque a essa pessoa que está entrando na minha sala. Às vezes, fazer um pequeno teste para saber se essa pessoa sabe ler e escrever é interessante. Porque, às vezes, a gente escreve um papel e entrega a pessoa. Deixa eu te dar um exemplo. A professora Janet Frimpong, a esposa do Dr. Frimpong, ela é assistente social. E ela atuava numa clínica nos Estados Unidos, atendendo pessoas com doença falciforme. E ela percebeu que duas coisas atrapalhavam o atendimento. A primeira, termômetro. Aquele termômetro de mercúrio. Nem todo mundo sabe ler aquele termômetro direito. Todo mundo fica olhando assim, olha de um lado do outro, não sabe se está 37, 37,5, 37,7. E ela viu que famílias se enganavam com isso. A segunda coisa, medicamento. Você dizer a uma mãe, dê 10 gotas a cada quilo de seu filho, que seu filho tem. Você está chamando essa mãe para fazer uma regra de 3 simples. Nem todo mundo sabe fazer. Regra de 3. Meu filho tem 44 quilos. 10 gotas a cada quilo, 44, como é que fica? E ela percebeu isso. Então, eles perceberam que eles precisavam, que aquilo que para alguns é simples, é tranquilo, precisava muitas vezes ser melhor trabalhado e melhor dito para o outro. Não quer dizer diminuir a informação. Não quer dizer colocar a informação de uma forma rasteira. Não é isso. Eu adapto a minha linguagem. Como eu disse a você, aqui na Bahia tem música, tem pagode com DNA, com cromossomo,
As pessoas estão falando sobre isso. Se elas estão entendendo, é outra coisa. Elas estão falando. Elas estão vendo no filme, né? Então, o filme Pandemia, muita gente já sabia o que acontecia com a Covid assistindo filmes que estão no cinema. Então, o aconselhamento genético, ele não pode ser visto simplesmente ou unicamente como uma tomada de decisão. Eu gosto de pensar o aconselhamento genético como uma apropriação do outro sobre o seu corpo, sobre o seu entendimento de si. E aí sim, a tomada de decisão. Ele toma a decisão quando ele sabe quem ele é. Então eu preciso sair dessa ideia de que eu sou um profissional de saúde, que eu sei o que é melhor para o outro. Eu sempre conto o trabalho que a gente fazia com pessoas com diabetes, por exemplo, que gostavam de carboidrato, né? Então, por exemplo, pão. Aí a gente me dizia, bora fazer um trabalho de redução de danos? Como é que você faz redução de danos? Você propõe o outro trocar o pão pela torrada. Depois você propõe a ele trocar a torrada por um aipim, por uma batata doce. Você vai propondo a ele, mas não diz a ele, não coma pão. Porque você não sabe o que é o pão na vida dele. Eu sei, por exemplo, o que é pão na minha vida. Eu fui criado numa família muito pobre, 7 irmãos. Então, na minha casa nunca teve jantar. Na minha casa era café com pão, café com pão, café com pão. Eu sei o significado do pão na minha vida. Então, quem é que hoje vai chegar para mim e vai querer tirar o pão que ele não sabe que simbolicamente está na minha vida há 54 anos? Então, vem a nutricionista, vem o outro e diz, coma brócolis, coma selga. Entende? Você está entrando na vida do outro numa complexidade que você, às vezes, o outro não está pronto para isso. Então, na verdade, eu preciso compreender o que é a vida do outro. E ao compreender a vida do outro, eu construo com ele. Isso está numa política chamada Política Nacional de Humanização, que falava de projeto terapêutico singular. O projeto terapêutico singular era o projeto que você constrói com o outro. Você não constrói para o outro. Você já não tem uma receita pronta que quando o outro fala, você entrega. Então, o aconselhamento genético não é somente para essa tomada de decisão, se vai ter filho ou não vai. Mas é dessa apropriação desse indivíduo sobre o seu corpo. Eu lembro quando eu fui diagnosticado com hipertensão, né, uma das primeiras coisas que eu perguntei para o meu médico foi, pode beber? E meu médico me respondeu, pode. E aí ele me explicou que a questão não era a bebida, era a quantidade. Não era a bebida, era o tipo da bebida. E quando ele foi fazendo essa conversa comigo, ele foi me dizendo, faça suas escolhas. Do quanto você vai beber, do que você vai beber. E eu digo, reduzir drasticamente a bebida. Mas ele não me disse, tire. Olha como o diálogo foi. O diálogo foi me conhecer, não me recriminar. E aí eu estou falando porque pessoas que tiveram um filho com a doença, 2 filhos com a doença, e foram na 3ª vez no aconselhamento, ouviram de um profissional. Você não aprendeu, não? Você já não sabia que não era para ter outro filho? A questão não era essa. A questão era o quanto essa mulher aprendeu, o quanto esse pai aprendeu e entendeu sobre. E às vezes nós somos tão arrogantes que nós ficamos com essa propriedade da informação como se nós fôssemos donos dela. E não queremos dar para o outro. Só que o corpo é do outro. Então quem mais tem que ter essa informação é ele, é ela. Então o aconselhamento genético tem isso. Ele tem muitas vezes mais do nosso ego do que das nossas verdades. Obrigado, Thaís. Eu gostaria, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito ao João. Thaís, tá? a sua fala, bastante elucidadora, né? Eu estava comentando com o Jefferson e com a Renata que eu tenho um filho que tem o traço falciforme, né? Fui eu que fiz a pergunta sobre a diferença do traço da doença, mas depois você explicitou, tá?
ficou bastante evidente a diferença. E eu acho que foi muito bom ouvir, né? E eu acho, e queria parabenizar, né, o Jefferson e Renata, que são meus ex-companheiros de UEL, né, pelo trabalho, né? Eu acho que é extremamente importante, né, trazer, né, esse tipo de enfermidade à luz, né, dar visibilidade para ela, né? Porque se de um lado, né, é uma doença que aparece com mais frequência na população negra, né? Eu acho que é por isso mesmo que ela, e concordo com você, né, que é por isso mesmo que ela nunca foi estudada, nunca foi colocada em evidência dentro de uma política pública com mais potência, vamos dizer assim. Uhum. Né? Eu acho que a ideia do que você traz, de aqui nós estamos também enfrentando, né, uma dimensão do racismo estrutural. Eu acho que é bastante importante deixar isso bem evidenciado, né? Porque, na verdade, né, não é só uma questão de saúde, e também não é só uma questão de política, é uma questão ideológica. Uhum. Exatamente. Né? E quanto mais informação a gente puder... o meu filho foi diagnosticado com anemia. Eu simplesmente recebi exatamente essa informação. Né? Alguém transmitiu, né? E toma cuidado quando quando seu filho tiver filhos. Uhum. Né? Então, a complexidade da enfermidade, né? Esse traço, né? Essa dimensão histórica, né? Com a qual e antropológica com a qual nós enfrentamos, elucida muito bem o lugar dela, né, e a importância dela, né? Sim. Eu tenho uma memória muito tênue de uma frase da minha infância, né? Eu tinha um amigo negro, né? E não sei se foi meu pai ou algum adulto, né? Chegou e falou assim: o fulano ele tem um sangue ruim. Uhum. Uhum. Né? E quando eu tive essa informação, a contato com a questão da anemia falciforme, me veio um pouco essa ideia, né? Se esse, entre aspas, sangue ruim atribuído aos negros, né, não estaria ligado, né, a essa doença. Eu não sei se você tem alguma informação sobre isso. Uhum. Não, bom, assim, João, do que tu estava falando, só fazendo um parêntese, que a questão do traço, ela é muito interessante na sociedade, como a gente aborda as políticas de tratamento e cuidado e orientação para. Porque o traço falciforme não é doença, então ele não necessita de uma intervenção, de um tratamento. Nós tivemos, por exemplo, uma vez no encontro da Organização Pan-Americana de Saúde, e tinham pessoas de outros países, principalmente Cuba e Jamaica. E o pessoal da Jamaica, eles tinham colocado, foi interessante, experiências, e depois o pessoal de Cuba também trouxe sua experiência, na questão do traço falciforme. E eles falaram de uma política de trabalho com os jovens, principalmente, para que não namorassem, não casassem com jovens traço falciforme. Né? E na época eu perguntei a ele como é que ele dava isso, e não fui irônico, mas eu tive que perguntar nesse viés. Eu fiz assim: você está querendo dizer que um jovem está numa festa, ele vai encontrar outra jovem e vai perguntar: você é traço falciforme? Eu sou traço falciforme. Né? Desde quando as relações elas se estabelecem numa pergunta se você tem diabetes, se você não tem? As pessoas não perguntam isso às outras. Obviamente, na questão das doenças sexuais e transmissíveis, nós temos outros cuidados. Né? Estabelecemos outros cuidados. Mas quando nós estamos falando de doenças crônicas. E Cuba,
um representante, não falava pelo governo, ele falou que erradicou a doença falciforme na ilha. Nós ficamos muito curiosos, porque, claro que a erradicação da doença é algo que nos chama a atenção. E ele trouxe que se fazia o teste intrauterino e se o bebê tivesse a doença falciforme, se fazia o aborto. Nossa. Nós colocamos o seguinte, olha, isso não é erradicar a doença, você está erradicando seres humanos, está erradicando pessoas. Tá numa discussão aí, que a gente sabe de aborto, mas só trazendo uma coisa que ele não está no foco na doença, na questão genética. Na questão genética, nós temos terapia gênica, que vem sendo estudada, nós temos a metodologia CRISPR, né, que é aquela alteração, né, que é aquela colagem, recorte no código genético, né, então está sendo estudado para a doença falciforme, tá? Isso é o que nós chamamos de cura da doença. Eu estou abordando isso para que as pessoas pensem que a doença falciforme e a questão do traço falciforme é a ponta do iceberg da questão racial. Então, quando você falou isso do sangue, eu anotei aqui, me lembrou o Tapper, que é um antropólogo americano. O Tapper ele fez um estudo mostrando como o governo norte-americano, ao rotular a doença falciforme, ao restringir a doença falciforme com a população negra, tinha uma intencionalidade, né, tanto que era chamada de doença de negros na América. Então a intencionalidade aí não era cuidar, era rotular. Era como se fosse um campo de concentração social. Faltava só marcar né, no corpo da pessoa alguma marca para dizer que ela tinha doença falciforme. Então, o que eu estou colocando é que nós temos sempre que perceber como a associação de doenças a determinados grupos, ela pode incrementar, ela pode exacerbar toda essa violência que tem nessa sociedade. E a doença falciforme tem esse aspecto. A AIDS, quando começou, tinha esse aspecto. Né? Então, quando morre Cazuza, quando morre Betinho, aí meio que se ameniza a ideia, mas antes era doença de gay, de degenerado, era doença, né? Era peste gay, né? Era a forma que era chamada AIDS. Porque no primeiro momento, as pessoas que morriam eram pessoas que utilizavam drogas ou profissionais de sexo. Então, eu estou trazendo esse aspecto para a gente sempre perceber isso que você está dizendo. A gente precisa pensar, eu tenho um filho que tem traço falciforme, como é que eu vou orientá-lo? E aí, de novo, aí vem um serviço, você concebe um serviço, a possibilidade de que se você conversar com seu filho, para quando ele desejar saber mais, ou quando ele quiser ter o aconselhamento, ele toma a decisão. Mas eu não penso meu filho lá na frente como alguém, e aí volta aquele programa aqui de Salvador que pensava numa geração de pessoas saudáveis, né? Eu vou pensar meu filho como alguém que vai gerar alguém com doença? Como é que eu penso isso? Isso está ligado a como é que eu penso a sociedade. Existe um termo em inglês, disability, né, que em português virou meio que desabilidade, né? É um termo muito interessante que ele diz o seguinte, não é você que tem uma doença que está em desacordo com a sociedade. É a sociedade que não está preparada para você. Porque a nossa sociedade criou uma ideia de uma sociedade de pessoas que todo mundo enxerga, todo mundo ouve, todo mundo fala, todo mundo anda, né? Criou essa universalidade e aí criou todos os equipamentos de vivências assim. Então, aquela pessoa que é divergente, né, disso, ela é excluída. Basta ver o filme A Praia, com Leonardo DiCaprio, que a gente entende um pouco. E para concluir, eu entrei uma vez num elevador de um hospital não, desculpe, maternidade de referência de gestação em alto risco. E quando eu fui apertar o botão do elevador, uma coisa me chamou a atenção. Alguém
teve a magnífica ideia de proteger o painel dos botões colocando um acrílico. Então, estava lá os furos somente onde tinha o botão. Só que sabe o que é que estava por debaixo do acrílico? As marcas de braille, que você não conseguia mais tocar. A pessoa que botou, aí você fala, aquela pessoa que colocou intencionalmente fez isso? Não. Mas ela nem imaginava para que servia aquilo e nem conseguia enxergar isso, a possibilidade dessa existência. Então é isso que a gente acaba fazendo, quer dizer, nós somos uma sociedade profundamente preocupada com o corpo perfeito, com o corpo sarado, com a vida perfeita, com isso, quando nós não somos. Nós somos cerca de 20% de pessoas na nossa sociedade com algum tipo de deficiência. Ou é míope, estou falando da gente, ou é míope, não enxerga direito, ou tem alguma deficiência, ou tem alguma doença crônica. Isso é o normal da nossa sociedade. Então, o nosso serviço de aconselhamento genético, de orientação genética, ele vai ser impactado por essa sociedade, por esse modelo dessa sociedade. Por isso que nós vamos pensar nesse sangue ruim de um grupo, nós vamos pensar na maldição de outro grupo, porque a gente não está se vendo como sociedade. A gente está vendo primeiro a doença. Obrigado. Mais perguntas, pessoal? Bom, se ninguém tiver nenhuma pergunta, né, eu gostaria de agradecer, né, o Altair por ter aceitado o convite, né, de ter vindo aqui falar com a gente, ter trazido essa fala tão rica, né, que nos possibilitou esses diálogos, essas reflexões, novos conhecimentos, né, e agradecer também todo mundo que esteve aqui presente até o momento, convidá-los para participar na próxima semana, que a gente tem a continuação com a Simone, né? E é isso. Se a Rê quiser falar alguma coisa. Eu queria agradecer, né, as meninas que organizaram, o pessoal que organizou, a presença de todos, principalmente aqueles que estão até agora, né? E realmente reafirmar esse convite aí com a Simone na próxima semana. Muito obrigada, Letícia, pelo recado. E eu gostaria de falar, assim, que a conversa está muito boa, eu continuaria conversando e falando e perguntando que horas, porque eu adoro esse tipo de trabalho, né? Eu tenho uma filha e eu falo que eu tenho um outro filho que é o SAG e o outro que é o Covid, mas o SAG... ele tem toda uma história também na minha vida, né, com o meu pai, e foi muito bom ouvir principalmente coisas que você acrescentou, Altair, porque é bom a gente saber que a gente está caminhando também está indo no caminho certo, né? Então, a gente tem sempre muita coisa para estar aprimorando e mudando, né? Como eu falei, por exemplo, do manual, mas a gente observa muito isso, de que, apesar de todo o cuidado, né? A gente tem uma entrevista inicial com essa família ou com o próprio paciente, depois a gente tem grupo de estudo para ver como que vai ser esse caso, como que vai ser encaminhado antes da devolutiva, aí sai o resultado, o pessoal ajuda a gente a ver qual vai ser a melhor forma de abordar, porque a gente considera isso, tanto de grau de escolaridade, formação, enfim. E a gente, depois tem esse momento, né, da devolutiva, e na sequência tem um segundo momento que chama suporte psicológico. E a gente observa muito isso que você falou, né, que a pessoa precisa de um tempo para se empoderar, né? Então, às vezes você coloca informação e sempre está o geneticista e alguém da psicologia, e a hora que a gente chega no suporte, muitas vezes a gente observa que a pessoa, na segunda fala do geneticista, a pessoa já desconectou, né?
Então, ela precisa de um tempo, então ela vai ter ali o suporte, aí a gente tem o apoio psicológico que é ofertado. Agora, antes da pandemia, a gente restringia o apoio por ser presencial para cidades só vizinhas, que seriam Londrina, Porã e Cambé, né? Assim, que a pessoa tivesse transporte, forma de chegar até a clínica, né, para atendimento. Então, agora, com o remoto, a gente está querendo mudar isso. Porque nós, apesar disso, nós tivemos casos, assim, de que o fato de ter tentar um novo filho, né, porque era um caso de aborto repetitivo, tal. Então, essa tentativa tinham outras coisas a serem pensadas. Ressignificada. Antes de qualquer escolha, né? E às vezes o casal, a pessoa precisa, né, de que essa informação seja passada de determinada forma, com determinado cuidado. Então, isso realmente a gente vivencia que é muito particular. E a outra coisa, o João deu tchau. E a outra coisa que eu também fiquei bastante contente, que dentro da frente de apoio, a gente tem uma assessoria que é essa de projetos terapêuticos singulares. Eu sempre confundo esse nome, é que a gente chama de PTS. E já conseguiu fazer algumas coisas, né, para poder atender, como visita domiciliar, enfim. Mas a gente tem essa assessoria, então é um trabalho solitário ainda no Brasil, né? Principalmente com psicologia. A gente tem corrido aí e são poucos lugares que tem a psicologia, então é muito bom a gente ouvir alguém falando, olha, tem um grande caminho pela frente, mas nós estamos no caminho certo. Então, muito obrigada. Com certeza eu vou passar o manual para você dar uma olhada dentro do seu tempo, lógico, né? A gente pode estar conversando aí num outro momento. Então, realmente, muito obrigada aí. E também gostaria de estar agradecendo, né, ao pessoal que participou. Isso foi fantástico, esse encontro foi maravilhoso, né, para renovar um pouco a nossa alma diante dessa situação crítica que nós estamos vivenciando com o Covid. E como a professora Renata falou, se há um aspecto positivo que causou essa crise, esse aspecto, essa possibilidade do acesso remoto, de contato com pessoas de diferentes partes, não apenas do Brasil, mas do mundo, e que impulsiona ainda a criação de vida, né? Isso é muito importante. Novamente, muito obrigado, Altair, por estar aqui conosco. Eu que agradeço, obrigado a todos e todas que estiveram aqui à disposição. Precisando, estamos aí. Um abraço a todos.